Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós estamos aqui para fazer uma resenha um pouco diferente, porque não é de um livro recém-lançado, mas quando eu digo não é recém-lançado, é de muito tempo mesmo. Na verdade, ele é de 1984, se eu não me engano. É um livro que não se encontra no Brasil, é uma versão em português, e na verdade não é bem um livro, na verdade é um kit de uma autora que nós já fizemos várias resenhas aqui no canal, e acho que vocês já devem gostar dela. Aqueles que gostam de estudar astrologia gostam dessa autora, e o motivo de eu ter adquirido num sebo esse kit foi justamente por causa dessa autora, que é Liz Greene, que ela tem esse kit aqui, né, The Astrology Kit. Então hoje em dia ele já talvez não tenha sido republicado nem nos Estados Unidos. Tal. Nos Estados Unidos eu até vi que tem publicação, né, em Londres e tal, em língua inglesa em geral, mas no Brasil nunca foi publicado, e ele talvez nem devesse ser publicado do jeito que está aqui. A gente tem até uma versão que não é a mesma coisa, que é nesse Astrologia Mítica aqui, porque vem um kitzinho, mas um kitzinho bem simples, que não é a mesma coisa do que está aqui. Esse kit aqui é bem interessante porque serve para as pessoas que não sabem interpretar o mapa astral, ou até fazer o mapa astral, num tempo em que as pessoas não tinham o recurso do computador para realizar, para fazer o mapa astral, né, da pessoa. E ele tem uma versão bem interessante de interpretação, né, que vem composto desses manuaizinhos aqui, ó, que vocês vão ver daqui a pouco na nossa resenha. Esse material que é de anotações, esse livro aqui que consegue detectar os pontos, né, os planetas em que ponto estão no mapa do nascimento das pessoas, né? E aqui informações, né, da interpretação dessas posições, e aqui uma tabela, um ábaco, vamos dizer assim, que ajuda a gente a identificar os aspectos, identificar a posição exata onde está o nosso Sol, a nossa Lua, e por conta disso, não só o Sol, a Lua, mas os vários planetas, né, os vários astros, e saber que aspectos eles conseguem executar, né, com outros planetas. Isso é um caminho que se tinha no tempo que o computador não era ainda, nem se sonhava muito, né, na maioria dos países, né, na década de 80, e ela trouxe isso para as pessoas, né, uma possibilidade das pessoas fazerem com uma praticidade maior. Talvez por isso não tenha sido publicado em lugar nenhum, mas vocês vão ver que tem algumas coisas interessantes, algumas coisas que ajudam a gente a entender melhor a astrologia, e algumas coisas que ajudam a gente até a perceber a razão de ser das interpretações que ela sempre traz para a gente, dentro de uma perspectiva mítica e de uma perspectiva junguiana, como terapeuta junguiana que ela é, certo? Então fiquem conosco, que tem muita coisa boa nesse vídeo, e logo depois da vinheta trazemos isso para vocês. Bom pessoal, como eu disse na introdução, esse kit, na verdade, ele é feito para as pessoas que não têm assim tanto domínio ainda de astrologia, ou pelo menos não tinham tanto domínio ainda de astrologia na década de 80, e não sabia como chegar, como calcular. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar astrologia foi justamente na década de 80, e era uma complicação fazer esses cálculos. Eu me lembro que eu fazia, refazia, corrigia, às vezes dava errado, né? Tinha tabelas diferentes, né, para as casas, e tinha a hora sideral, enfim, tinha tanta coisa que a gente tinha que fazer, que eu acho que muita gente que deixou de estudar astrologia ou não se tornou astrólogo nessa época foi por conta de não ter essa perseverança de calcular e de fazer essas coisas. Mas os que fizeram, os que insistiram, é um pouco parecido com o que acontece na minha área de arquitetura, que muitas pessoas hoje desistem e não sabem quanto era complicado trabalhar na prancheta e não no computador como hoje, mas tinha mais dificuldade, problemas de coluna apareciam, problemas de visão e dificuldades também no desenhar, enfim. Mas a gente superou isso, nós estamos num avanço, e eu diria que daqui para frente vai haver mais avanço ainda por conta da inteligência artificial, mas o foco que a gente tem para trazer para vocês é sobre esse kit. E o que eu quero dizer a vocês também é assim, muita gente às vezes não consegue entender
para que serve a astrologia dentro de uma perspectiva do autoconhecimento. Eu vi outro dia uma psicóloga, né, junguiana, e me surpreendeu até ela dizer isso, que o estudo da astrologia, ou o entendimento da psique com base na astrologia, né, o autoconhecimento que a gente consegue com base na astrologia, quase nenhuma terapia consegue com tanta precisão e com tanta profundidade. Claro que isso não isenta a pessoa de procurar uma terapia, porque quando você encontra um diagnóstico e encontra até mesmo digamos assim, uma possibilidade de atuação para resolver certos problemas, não só psicológicos, mas problemas de outras áreas, porque a astrologia tradicional tem me provado, né, ao eu estudar um pouco, que não é nem só de psicologia vive a astrologia, mas essas outras áreas também trazem benefícios interessantes, fazem a gente entender melhor até onde se situa o esoterismo na astrologia, porque o esoterismo se situa exatamente entre os aspectos da astrologia tradicional e os aspectos da astrologia psicológica. Porque no meio desses dois, ou permeando tudo isso, envolvendo tudo e até explicando tudo isso, está a astrologia esotérica, que mostra para a gente que tudo isso só é verdade, só é possível acontecer, só é possível nos ajudar, a astrologia nos ajudar, porque existe, transcendendo, não ia dizer por trás, mas na verdade existe acima de tudo isso, ou transcendendo a tudo isso, uma realidade espiritual, uma realidade sutil, que faz com que essas coisas todas aconteçam. Então, por isso que assim, a terapia é uma instância psicológica. A astrologia nos ajuda na terapia psicológica, mas nas terapias de outras áreas, de outras questões, que às vezes a psicologia não vai ajudar, né? Acho que a psicologia, claro, dependendo do terapeuta, entra nos aspectos biológicos da saúde pessoal, mas às vezes não entra em outras questões que a própria psicologia não alcança, porque nenhum diagnóstico, o mais profundo que ele seja dentro da psicologia, é possível alcançar. Por isso que essa psicóloga disse. Eu sempre achei isso, mas eu nunca quis dizer, porque eu ia estar sendo assim, de certa forma, talvez contra gosto de alguns psicólogos, eu ia estar falando uma coisa que poderia diminuir, né, a tarefa deles. Mas longe de mim dizer isso, porque na verdade os psicólogos, eles têm uma fundamental importância. É lamentável que os conselhos de psicologia, de um modo geral, não sei como é que funciona isso a nível de fora do Brasil, mas não admitem a utilização de astrologia, né, como terapia, a não ser que a pessoa seja terapeuta holística, vamos dizer assim, mas um psicólogo, etc., ele não pode, ele teria que usar isso em outro momento, em outra situação, ou fora do seu consultório oficial. É uma pena isso ainda existir, porque realmente, dependendo da crença de quem está sendo trabalhado ali, dentro do paciente e tal, isso é fundamental, isso é importante, e talvez até aconteçam alguns acordos que até deixam o terapeuta fragilizado, porque qualquer problema que aconteça pode surgir, né, pode ser colocado contra ele, vamos dizer assim, até por parentes que não acharem que está funcionando, enfim. Então, assim, é importante que eu diga isso para que a gente saiba que essa utilização da astrologia que o kit traz para a gente é uma utilização para pessoas justamente que não entendem nem tanto de astrologia, mas até não entendem da questão de como funciona dentro de um mapa, o que quer dizer uma quadratura, o que quer dizer um trígono, e por que isso é importante para a gente saber, né? Como a gente visualiza isso espacialmente, e como a gente pode simplificar isso dentro de uma perspectiva de uma autora experiente que é capaz de nos apontar os pontos fundamentais, né? Porque a gente vai ver nesse kit que ele não revela todas as informações que um mapa tem para nos dar, mas coloca o básico, coloca assim algo que já nos serve muito para entender, para ter um autoconhecimento importante. Infelizmente não tem em português, mas eu até tenho uma intenção, pretendo até aos pouquinhos ir traduzindo. Vou mostrar para vocês aqui uma realidade traduzida dentro de uma aplicação que eu vou fazer para mim, né? Não é por egoísmo não, mas na verdade eu estou fazendo para mim mesmo, porque eu não quero expor ninguém, eu não me incomodo de expor, né, algumas coisas que aparecem na astrologia para mim, porque eu acho até que isso é uma terapia. Toda vez que a gente consegue revelar alguma coisa para outras pessoas, e nesse caso aqui revelando para o mundo, quando abre aqui para um canal, a gente está, de certa forma, precipitando ou sedimentando algumas coisas que a gente até pode não aceitar, e a astrologia nos revela na tampa, assim,
alguma coisa até que a gente pode colocar no mundo da sombra para a gente, no submundo, que impede da gente até seguir adiante. Então eu acho que até um processo de terapia, não estou dizendo que isso vai resolver a minha vida psicológica, nem estou dizendo que isso deve ser feito por todo mundo, mas para mim não é algo que seja problema, eu acho que a gente pode trazer para aqui, e se eu fizer isso com outra pessoa, talvez, assim, eu poderia até fazer com pseudônimo, né? Mas de repente alguém pode descobrir, ou até também, eu acho importante mostrar que determinadas coisas, mesmo que não sejam tão boas que a gente encontre aqui, nesses resultados que seja para mim, eu vou poder até expressar para vocês que não é tão ruim assim, dentro de uma perspectiva da psicologia humanística, né, de Dani Rudyard, que é aquela coisa de que percebe para a gente que nada é tão crucial, nada é tão assim, negativo na vida da pessoa que não possa ser superado, que não possa ser trabalhado, e principalmente se a gente levar em conta que a astrologia não é só uma leitura de um aspecto, não é só uma leitura de um planeta num signo, não é só uma leitura de um planeta numa casa, é tudo isso junto, porque as coisas se compensam, ou às vezes reforçam, às vezes a gente pensa que uma característica nossa é por causa de uma situação, mas às vezes é por outra, eu já vivi isso muitas vezes, e já vi também que uma certa situação de aspecto ou de posição planetária em signo ou em casa, a gente às vezes percebe que ela é enfraquecida e a gente diz assim, poxa, isso não funciona em mim. Na verdade não funciona, não é porque a astrologia esteja errada, porque a interpretação não foi bem feita o suficiente para que você perceba como existem pontos ali mostrando que determinadas energias elas são enfraquecidas por outras, determinados posicionamentos astrológicos são diminuídos por outros, né? Por exemplo, eu tenho ausência de ar no meu mapa, mas ao mesmo tempo eu tenho Mercúrio em Virgem. Então, se esse Mercúrio em Virgem não fosse suficiente para que a gente pudesse suprir isso, eu não teria assim essa possibilidade de atuar com a mente, fazendo essas coisas, sendo professor, ou talvez tendo organização para poder comunicar as coisas para vocês, ainda que eu precise melhorar em alguns aspectos para poder tornar mais didático, mas eu acho que é interessante a gente perceber essas compensações, e existem muitas delas nos mapas, e muitas vezes a gente não consegue fazer essa leitura porque faz aquela leitura com base no planeta, no signo, no planeta, nas casas. Encontra isso no mapa, vai nas leituras, e quando vai a essas leituras você só vai encontrar a interpretação daquela situação e não a combinação de uma com a outra. E essas combinações são importantes. Não é à toa que esse kit já nos traz digamos, um pequeno aperitivo de como isso acontece, porque ela não faz isso com tudo, mas ela, por exemplo, quando ela analisa a posição do Sol de cada pessoa, né, o signo da pessoa, e a posição da Lua, o signo lunar, ela faz isso conjuntamente. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer assim, onde está o seu Sol e onde está a sua Lua? A leitura das duas coisas juntas, porque se você tem a leitura só de onde está o seu Sol, você está tendo a leitura do seu signo. Então equivaleria dizer que todo mundo está dividido somente em 12 possibilidades, em 12 tipologias. Mas no momento em que você junta a posição em que está o Sol e a posição em que está a Lua, você já tem aí uma variedade enorme, né, de pessoas. E só aí você já tem uma possibilidade, né, grande. E quando se considera os decanatos dessas posições, quando se considera os aspectos que esses planetas fazem com os outros, que é justamente o que ela estuda e faz nesse kit. Ela chega até aí, mas ela faz isso não só com Sol e Lua, mas também com os outros planetas, na relação interagindo com os outros planetas. Mas isso vale também para, e o livro aí não dá conta, o kit não dá conta, para as interações de todas as situações. Então, por exemplo, eu tenho um Sol em Leão, eu tenho a Lua em Capricórnio, eu tenho, por exemplo, Vênus e Marte em Câncer. Então, isso tudo assim, já juntando essas 4 coisas e mais outras, meu ascendente em Áries, enfim, tudo juntando essas coisas todas, dá uma peculiaridade da pessoa, dá aquela coisa que diferencia você de todo o resto da população mundial, porque ninguém tem um mapa astral igual ao outro. Se tudo tiver igual, se alguém tiver nascido no mesmo lugar, no mesmo hospital, praticamente na mesma hora, numa fração de segundos igual, pode ser que tenha diferenças da própria pessoa que nasceu, do próprio eu que está ali encarnando. Então, pode ser não, terá. Então isso aí já faz a diferença na hora de você utilizar aquelas energias. É como se alguém estivesse encarnando em um clone, né? Porque
os clones no futuro vão ser algo para se estudar em termos éticos, mas provavelmente aconteceria isso também, a pessoa ocupando um corpo que é geneticamente similar, não igual, porque a gente já tem avanços da epigenética mostrando que aqueles corpos vão ter diferenças enormes, não só pela alimentação, não só pela postura de vida, pelas energias que ele acumula, que ele utiliza, mas pelo espírito que habita ele também. Então, estas questões, elas já envolvem o lado esotérico da astrologia e que a gente, de certa forma, poderá ver estudando um pouco mais sobre essas questões, certo? Então vamos agora dar uma olhadinha no kit, frente a frente aí, como eu sempre boto para vocês, virando a câmera e mostrando como ele funciona também, porque vai ser muito legal, vocês vão gostar muito, porque é bem interessante. Não sei se isso vai despertar a vontade de vocês adquirir, mas já adianto a vocês que não vai ser fácil, porque eu comprei já há muito tempo num sebo, e eu acho que eu andei olhando aí, até acho que vocês podem encontrar uma versão mais nova em inglês, numa compra internacional caríssima, ou versões antigas que porventura alguém queira se desfazer, eu mesmo não me desfaço do meu nunca, mas quem estiver se desfazendo, de repente pode até obter ele, mas talvez não seja um preço muito barato não, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no kit em si, sem mais delongas. Bom pessoal, vocês podem ver aqui o material que eu falei para vocês, né, o kit. Tá aqui o livro The Kit Astrology, né? Tá aqui o livro The Astrology Kit, né? Vocês veem que ele tá bem velhinho, né? A caixa tá acabadinha já, né? Mas de certa forma foi o que eu achei na época, era o único que tinha, talvez o que estava mais em conta. Vocês podem ver aqui, ele tá todo em inglês. Bom, aí ele vem dentro, nós temos esses 3 livretos, esses 3 livros, e como eu mostrei para vocês, este ábaco aqui, que nós vamos mostrar como é que ele funciona, certo? Bom, esse livretozinho que é o número 2, eu vou começar pelo número 1, né? Que explica como é que deve ser utilizado esse trabalho, né? Ele tem aqui a parte introdutória, aqui mostra justamente o ano que foi escrito 1994, talvez até tenha tido uma edição de 1967, veja só, um tempo realmente que ainda, essa deve ser talvez até uma edição revista, né? Aí a gente tem aqui depois a primeira publicação na Grã-Bretanha foi em 1987, né? Mas temos aqui essa publicação anterior que aconteceu não sei aonde, certo? Bom, então a gente percebe que é um livro bem antigo e a própria forma como conduz, né, a pessoa, a parte de orientação, a parte que teria, vamos dizer assim, de traduzir, é muito pouca, né? A gente percebe aqui que ele tem, na verdade vocês vão ver que ele tem pouca coisa para ser traduzida, que são essas páginas iniciais aqui desse livreto, e depois começam as tábuas para a gente conseguir as informações, né, as tábuas dos anos. Ele vem com informações de 1900, né, pessoas que nasceram antes de 1900 teríamos que recorrer a outro caminho que não esse, inclusive porque esse, como é uma coisa muito específica, nem sei se teria como as pessoas construírem tabelas e não teria em lugar nenhum para achar essas tabelas do jeito que ela organizou. Aí você tem os anos todos aqui, página por página, né? Aí passa aqui pelo ano que eu nasci, que é 64, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, quando eu mostrar como é que a gente utiliza, e até 1999, de 1900 a 1999, quer dizer, na verdade um século 20 inteiro aqui, né? Que a intenção é essa, né? Ainda que a gente não considere o início do século XX em 1900, 1901, né, então, e nem o final em 1999, a gente pode considerar que os anos 1900 estão todos aqui neste manual. Não vale a pena fazer os anos 2000, por conta do que eu já falei para vocês. Se vocês colocarem isso num programa, vocês vão conseguir, sem precisar dessas tabelas, obter o mapa de vocês e vão ter as informações todas. Então foi até bom para eu conseguir conferir algumas coisas se estavam batendo, né, nesse ábaco que ela criou. Bom, a gente tem aqui o livro das leituras, né, das interpretações. Então a gente tem
parágrafos básicos, né? Que é considerando a posição, como eu disse a vocês, do Sol e da Lua, né? Os signos em que o Sol e a Lua estão, e aí a gente vai ver que ela numera em sequência, ela não numera só assim, Sol e Lua, né, nos signos, né? Depois, né, quando ela passar para falar, por exemplo, só da posição dos outros planetas, tá tudo aqui, Sol e Lua em várias coisas, porque é muito, ó, vocês veem que quantas opções tem. Só a posição do Sol e Lua tem 144 posições, claro que é 12 vezes 12, né? Então a gente tem 12 ao quadrado, 144 opções, porque a gente está combinando aí a posição do Sol e da Lua, que pode estar em 12 posições, né? Então só aí a gente já tem essa quantidade de variedades, de personalidades suficiente. Mas não é só isso, né? Se a gente for multiplicando com as outras coisas, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, quando ela fala dos parágrafos de conjunções e aspectos, isso aqui que eu achei assim, porque na verdade ela separou conjunção de aspecto. Na verdade, conjunção também é um aspecto, mas ela está dando um destaque aqui para conjunções, levando em conta que ela na verdade está querendo destacar, chamar bem a atenção que conjunção nesse kit que ela está utilizando aqui é quando os números coincidem, são o mesmo número, né, para poder a pessoa ficar bem atenta. E aspectos são os ângulos, né, que ela usa somente o aspecto de quadratura e de trígono, né, mas todas as quadraturas e todos os trígonos, incluindo entre essas quadraturas a oposição, que ela também marca no ábaco como quadratura. Desculpem aí os cães, estava até um silêncio aqui na estante. Não são meus não, viu? São aqui da região, mas é porque o meu prédio fica para uma rua onde tem muitos cachorros. Então, assim, a oposição acaba sendo uma quadratura também, porque são duas quadraturas 180 graus de oposição, né? Então, na marcação, a gente vai ver do ábaco que ela acaba incluindo entre os aspectos, né, de quadratura. Mas o que eu quero chamar bem a atenção é de que ela vem do 144 aqui e continua nos aspectos e conjunções com 145, 146, para que ela possa fazer sempre referências às outras numerações, porque ela diz, quando combinar essa situação com a outra do número tal, você vai ter uma modificação desse ou daquele tipo, dessa ou daquela natureza, ou um acréscimo disso, daquilo. Então essa informação... Ih, rapaz, mas hoje aí tá demais o cachorro. Então vocês veem aqui que a sequência numérica é grande. E eu até marquei com asterisco as posições que acontecem no meu mapa, né? Antes de averiguar, de estudar mais profundamente como é que ela pretendia, como é que ela explica a utilização do kit, né? Eu estou passando aqui rapidinho todas as partes para vocês verem quantas opções tem. Então, no fim das contas, são 277 situações dentro do kit, sendo que 277 situações não são as situações todas que podem acontecer, porque aqui entre elas podem haver combinações diferentes possíveis, né? A partir do 145, as combinações passam a ser as mais variadas, dependendo, né? Porque todas elas não são situações únicas de cada pessoa, né? Porque não existem só 277 alternativas possíveis. O que eu estou querendo dizer é que vão haver combinações aqui entre esses números que estão colocados aqui. Aí nós temos essas páginas finais, certo? E aqui nós temos o ábaco. O ábaco é muito interessante porque ele se divide em... Cada signo é dividido em decanatos, né? O 1, o 2 e o 3, né? Aliás, começando de Áries aqui, né? Vamos colocar aqui na posição 1, 2, 3, ele vai até 36, para que esses números possam ser utilizados para que a gente possa localizar dentro do decanato onde é que está cada planeta, né? Isso é importante por quê? Porque, na verdade, se a gente estudar os aspectos planetários, a gente vai ver que eles têm algo em torno de um orbe de 8 graus, alguns com mais, outros com menos, né? E se a gente considerar que o decanato é em torno de 10 graus, na verdade, né? Porque 30 graus é a angulação de um signo inteiro. Então a gente tem em torno de 10 graus de variação aí para cada decanato desse. Óbvio que se o planeta estiver bem próximo do outro signo, né, no cantinho de cá,
o orbe vai estar voltado para Escorpião também, né, vamos dizer assim. Então, acaba não sendo dentro dessa faixa, mas isso é justamente o erro, digamos assim, a zona de erro que pode acontecer nesse trabalho do kit dela, tentando simplificar as situações. Então, o que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que se você, por exemplo, identificar a posição do seu Sol, né? Então, eu já coloquei aqui a posição do meu Sol, que é no terceiro decanato de Leão, vocês podem ver aqui, né? E aí depois que eu coloco isso, eu fico sabendo se eu tenho o meu Sol em Leão, eu vou ter os planetas que estiverem no 21, no 9, no 21, no 9, no 2, né? E no 26, entre 26 e 27, eles estarão em trígono, né? Em trígono. Eles estarão em trígono entre si ou em trígono. Na verdade, o meu Sol vai estar em trígono só com esses dois. Mas entre si haverão trígonos que acontecerão nesses pontos aqui, né? Então, eu consigo fazer uma leitura, por exemplo, se um planeta estiver no 9 e outro planeta estiver no 2, eu já sei que eles dois estão em trígono entre si. Bom, o meu Sol estando no 15, eu tenho quadratura aqui no 5, tenho quadratura aqui no 24, tenho quadratura no 32. Então, ou melhor, tenho oposição no 32, né? Então é bom ficar sempre atento a isso, porque essa quadratura aqui, para mim, no caso, está representando oposição. E repare, a pergunta que não quer calar, por que ela não coloca sempre oposição? Porque aqui poderia ter um símbolo diferente, porque sempre vai ser oposição esse aqui, ó. É uma quadratura, só para que a gente entenda que essas quadraturas podem acontecer entre planetas assim, ó. Eu tenho aqui na posição do 24 e uma posição do 32 planetas, eu vou ter quadratura entre eles e isso vai ajudar a leitura, né? Então, esse ábaco, ele tem essa função. Claro, tem margens de erro muito grandes, tem. Aí eu vou mostrar como é que funciona para as pessoas que não conseguem, né? Tipo, esse aqui é o manual de instruções, é o primeiro, explica como é que faz isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tá bem claro aqui a numeração 1, 2 e 3, né? Ela deixou bem claro, bem destacado. Mas o que é importante dizer é que o que está escrito aqui, explicado aqui, eu vou já adiantar aqui no 2, porque aqui é onde você anota as coisas que você obtém nesse manualzinho aqui. E depois você lê aqui. Então aqui você faz a primeira investigação, aqui você anota o que você investigou e aqui você faz uma interpretação de tudo que você anotou nesse manualzinho, nesse caderninho aqui. Como eu já recebi ele até preenchido, eu vou até mostrar aqui para vocês que tem alguns nomes aqui, né, já preenchidos. Eu achei duas pessoas preencheram aqui, né, talvez até marido e mulher, alguma coisa assim, ou mulher e marido. A mulher começou, talvez seja da mulher esse material, esse livro. Eu não sei nem se tem aqui, não tem a assinatura, eu não tinha olhado, mas não tem não. Então assim, deixa eu ver. Aqui tem o nome dela, né? Laila, né? Aí tem a data de nascimento dela. Ela até suprimiu o 1 aqui. Então assim, 16/3/1934, acredito. E aqui esses números que vocês vão entender daqui a pouco como é que... Então as pessoas vão preencher esses números com base no que elas encontram nesse manualzinho aqui, né? Aí ela coloca o Sol em que posição está, a Lua em que posição está, o parágrafo básico, né, que é o número que vocês vão encontrar aqui da posição Sol e Lua, né, os dois juntos, que é obtido a partir da forma que eu vou mostrar para vocês. Aí depois tem conjunções, que são os pontos em que você, por exemplo, aqui ela botou 168 e 202 as conjunções. Então ela procurou aqui 33 e 33, então Vênus e Saturno. Aí ela foi lá no ábaco e viu a conjunção entre Vênus e Saturno, quando os dois estão em conjunção, qual é o número? Aí ela coloca esse número aqui, certo? A outra conjunção eu não sei se essa é de Vênus e Saturno, deve ser, porque Vênus. Aí vamos ver, a outra foi 202, ela deve ter se referido a Sol e Marte. Essa aqui deve ser aqui, ó, Sol e Marte, aqui deve ser a 168, né, que tá vendo, 36, 36, Sol e Marte estão em conjunção, né? E
a gente vê aqui no 202, provavelmente é essa outra aqui, Saturno e Vênus. Eu posso até colocar aqui para vocês na edição a confirmação, para vocês entenderem melhor como que a gente acha isso no livro 3 aqui, essa informação. Depois tem os aspectos. Então, usando aquele ábaco que eu mostrei para vocês, a pessoa vai procurar os trígonos, as quadraturas, tanto as quadraturas do Sol, que é aquele ponto, aí você põe depois na Lua e vê as quadraturas com a Lua, depois você põe em Vênus, em Marte. Então você pode girar esse ábaco aqui, ó, essa setinha, colocando ela em qualquer posição, em qualquer número em que esteja o planeta de vocês, né? E aí, a posição onde está o planeta de vocês vai ser o ponto da seta aqui, que vai permitir você descobrir o que faz trígono, quadratura e oposição e conjunção, né? Porque muitas vezes é o próprio número repetido ali, certo? Bom, agora, aí eu fiz aqui, aí tem um outro que eu imagino que seja o marido, né? Que é José Amélio, que está aqui. Então, 12/12 de 1930. Aí tem aqui os números, o Sol em Sagitário, a Lua em Virgem e o parágrafo básico 102, dessa posição do Sol e Lua. E aqui, sem nenhuma conjunção, porque pode acontecer, você não ter nenhum número repetido, e esses aspectos que estão aqui, certo? Aí eu fiz o meu. Eu fiz de lápis, né? O meu, na verdade, porque se tivesse necessidade de corrigir, né? Então, assim, estão aqui os números que eu botei, tá vendo? 15, 28, 17, 11, 11. Aqui vocês já vão ver, no caso, uma conjunção, né? Aí 6, 34, 16, 23 e 17. Aí a pergunta que não quer calar, porque o restante aqui talvez seja até tenham concluído como é que se faz, certo? Mas como é que acha esses números? Bom, aí a gente volta aqui para o número 1. No número 1 você vai pegar o ano em que você nasceu, né? Óbvio, vocês não vão poder fazer isso porque vocês não têm, né, esse material. Mas eu até pretendo depois dar uma escaneada nesse material, é porque eu estou com um problema no meu scanner. Quando eu consertar ele, eu vou dar uma escaneada e disponibilizar. E aí, quando eu disponibilizar, eu deixarei aqui no nosso canal ele. Então, eu nasci em 64. Aí a gente vai aqui, ó, em agosto, foi o mês que eu nasci, e 18 de agosto. Aí a gente vem aqui, ó, nesse ponto aqui, é aqui mesmo? Vamos ver, 18. Não é fácil não, vamos botar aqui um 18 de agosto. Então vocês podem ver aqui que em 18 de agosto a gente tem os números 15, 28, 17, 11, 11, 6, 34, 16, 23 e 17. Justamente os números que eu coloquei aqui. Então, eu coloco aqui estes números na ordem que está aí, porque já foi feito justamente para que a gente possa... E esses números dizem respeito à posição dentro daquele ábaco, dentro daqueles decanatos em que os planetas se situam. E depois de feito isso, você vai sair procurando justamente os números que coincidem, vai procurar aqui nesse ábaco, quando você colocar a posição de cada planeta desse, quais que formam um trígono, quais não formam, quais os que são, né, os aspectos que vão acontecer para vocês colocarem aqui. Conjunção é fácil porque é só vocês verem o que coincide. Então, por exemplo, eu aqui, ó, 11 e 11, conjunção Vênus-Marte, é justamente, ó, primeiro vamos ver aqui, ó, o parágrafo básico, que é Leão Sol em Leão e Lua em Capricórnio. Então eu vou aqui, eu já botei aqui que o número 58, então eu vou aqui, só para vocês entenderem, vou aqui, tá vendo? Sol em Leão, Lua em Capricórnio. Certo? Aí eu tenho aqui conjunções, a conjunção que eu tenho é somente a 183, que é Vênus e Marte. Então eu vou aqui em 183, a conjunção. Eita, eu botei errado, viu? Eu botei Mercúrio e Vênus. Aqui, pronto. Na verdade é porque eu preenchi isso depois. Eu preenchi isso daqui para
fazer esse vídeo. Então eu vou corrigir aqui, porque na verdade não é 183. Você vê que eu já tinha marcado aqui esse, né? Vênus em conjunção com Marte, na verdade aqui é o 200. Aí o que é que acontece? Aí eu olho na minha tabelinha aqui, que eu fico com ela do lado, certo? Se eu tenho a minha Lua em 28, eu tenho trígono em 22 e em 34. Qual é que eu tenho em 22 e 34? Eu tenho Saturno em 34. Eu tenho Urano em 16. Eu tenho Urano em 16. Então isso aqui, na verdade, não é nem trígono, né? Isso aqui, na verdade não seria nem um trígono, isso seria um sextil. Mas como trígono e sextil são aspectos positivos, e no caso Liz Green está colocando aqui como uma leitura única para os aspectos positivos, e de um modo geral os aspectos que muitos chamam de desafiadores, né, os negativos, e os positivos, os que são incentivadores da nossa realidade, apesar de que, como eu já falei em outros vídeos aí, que às vezes os aspectos desafiadores são aqueles que mobilizam a gente até mais, porque deixam a gente em um estado de inquietação. Bom, a gente pode ver aqui no meu mapa, eu estou aqui mostrando para vocês, nesse programa Aquarius 2, né, no mapa astral, né, a gente pode olhar aqui no aspectário, aliás, aqui são os dados planetários, né, e aqui no aspectário a gente pode encontrar aqui que a Lua está em sextil com Saturno, né, e isso daqui está presente também, né, na tabela que a gente pode ver aqui, né, foi um aspecto que eu não coloquei, né, porque eu não tinha prestado atenção aqui. Então a gente tem a Lua em 28 e aqui em 34 Saturno, né? Então vocês podem ver aqui, ó, a Lua em 28 e 34 Saturno. Foi um aspecto que eu não coloquei, foi bom até ter ter percebido isso agora. Então Lua e Saturno estão em... Então, assim, a informação que a gente precisa é de que se há esse ângulo aqui de 60 graus, é sextil, né? Então, os triângulos estão mostrando, né, os sextis e os trígonos, né? Os quadrados estão mostrando as oposições, as quadraturas, etc. Então, na primeira quadratura, o primeiro ângulo é quadratura, o segundo é oposição, né? Porque primeiro é 90 graus, depois 180 graus. Nos trígonos a gente tem 60 graus, que é primeiro sextil, e depois 120 graus, que é o trígono, né? Então a gente pode dizer que faltou esse aqui, né? Na verdade, existe mais um que seria... Vamos ver aqui qual é o número, porque estamos falando de Lua e Saturno. Então seria... não é, aqui é quadratura, square, né? Então vamos ver trígono. Acho que o trígono está antes. Trígono. Então a gente tem trígono do Sol... Não, ele deve estar aqui perto do... Conjunção. A Lua. Lua em trígono com Júpiter, Saturno. Então, na verdade, é sextil, mas eu poderia dizer que Lua está em sextil com Saturno, no meu caso aqui. Então, essa é uma outra interpretação. Então, é o 156 que faltou eu colocar aqui. Como está antes, é a primeira de todas, eu vou botar aqui logo 156 na ordem. Vou botar aqui Lua, sextil, Saturno. Então a gente vai percebendo esses aspectos desse jeito que eu mostrei para vocês, e aí a gente acaba tendo uma informação completa, né, o mais completa possível dentro do que esse kit tem a oferecer para vocês. Os outros estão vazios, então daria a chance de fazer isso quantas vezes quisesse, né, não tem mais nenhum. Então a pessoa que fez só usou os primeiros e talvez tenha se desiludido porque começou a trabalhar com astrologia com mais detalhes, quem sabe. Mas, de qualquer forma, aqui temos informações que esse livro, de sorte que, né, na verdade, esse livro é o que tem de mais importante nesse kit, porque é o que vai ter as informações
das situações. Então, de certa forma, isso ajuda também a nos orientar dentro da nossa personalidade, qual que a gente estaria relacionado dentro desses, desses 277, né, se eu não me engano, 277 opções, quais a gente tem no nosso mapa, e aí a gente faz uma leitura da nossa personalidade em cima disso, certo? Então, pessoal, dentro do possível, eu vou tentar ver se traduzo alguns desses. Eu posso escanear para as pessoas que estudam inglês, sabem inglês, e colocar disponível, né, no material que, né, de alguma forma, na descrição desse vídeo, para futuramente quem quiser ter acesso, poder conseguir fazer também a leitura de vocês, tá certo? Quando eu tiver feito isso, eu faço um vídeo avisando para os inscritos e para as pessoas que quiserem tomar conhecimento também e avançar nessa empreitada, tá certo? Então, pessoal, essa foi uma resenha do kit, né, do The Astrology Kit de Liz Greene, né? Um material interessantíssimo. Eu acho até que deveria ser republicado por ela. Ela está viva ainda, está lançando um livro que inclusive eu estou esperando chegar aí sobre o livro vermelho de Jung e Astrologia. Ela tem vários livros, se vocês não sabem, eu acabei não mostrando, né? Que são esses aqui, ó, Os Astros e o Amor, que teve um relançamento. Eu já fiz até um vídeo aqui de resenha. Tem o livro Saturno, que é esse aqui, o Antigo e o Novo. Eu deixei até aqui, esqueci de mostrar a vocês. Esse aqui que é a Astrologia do Destino, que eu tenho o Antigo e o Novo. E esse aqui que é Jung, o Astrólogo, que é o que saiu mais recentemente. Ela também tem alguns artigos que foram lançados numa coleção de 2 volumes sobre o livro vermelho de Jung, né? E ela tem um artigo que foi retirado, se eu não me engano, desse livro aqui. Tem o livro Astrologia Mítica, né? Que é aquele que eu falei nesse instante para vocês, que tem só um material assim, um apoio para você, né, botar as cartas que vem. Ele vem com as cartas de astrologia, não é de tarô, né? Mas ela também é autora do famoso livro de tarô mitológico, né? E tem outros livros dela que eu tenho e recomendo, que não foram relançados, e eu acredito que ainda vão ser relançados pela Pensamento, pela Cutrix, na verdade, né? Os lançamentos dela são todos pela... Aliás, estão sendo relançados pela Pensamento, que eu estou vendo ali. Mas a gente tem aqui Relacionamentos. Esse livro é muito bom, dentro de uma perspectiva da tipologia junguiana, dentro de uma perspectiva das funções da psique. Ele traz uma conexão incrível, mostrando como a astrologia e a psicologia junguiana estão de braços dados, né? Me faz convencer toda hora de que a psicologia junguiana nasceu da astrologia de alguma forma, né? E tem esses dois aqui também. Aliás, antes disso, tem esse aqui, né? Os Planetas Exteriores e Seus Ciclos, que também não foi lançado em português. Tem alguns livros que eu não tenho também, que são os Luminares, que ela fala de Júpiter, se eu não me engano, junto com Howard Sasportas, e junto com Stephen Arroyo, ela tem também alguns livros, né, que não me ocorre agora aqui, mas eu posso ir colocando aí na edição. E tem esses dois fantásticos que recebem o nome de livros de Jung, né, que é o Desenvolvimento da Personalidade. São seminários sobre astrologia psicológica que ela escreve, que ela fez os seminários junto com Howard Sasportas, que é um também famoso autor de astrologia, que é também na linha junguiana, e tem até o famoso livro sobre as 12 casas, né, astrológicas, e a dinâmica do inconsciente, que é a continuação desses seminários. Livros fantásticos que, quando eu li na época, nos anos 80 e 90, tem coisas nesse livro que eu não esqueci mais, porque são tão marcantes, são importantes dentro da astrologia, informações que vão na essência do que a gente precisa saber dentro da astrologia psicológica. E eu acho que vocês vão gostar se estudarem esse livro. Que se gostam de astrologia vão gostar, não só porque é um assunto que um livro que toca em questões chaves, né? Tem curiosidades bem interessantes que ela esclarece para a gente, mas acaba sendo também um livro com uma linguagem mais fácil, porque tem perguntas e respostas, porque é um seminário em que as pessoas participam, as pessoas fazem perguntas, e nessas perguntas eles acabam esclarecendo questões que a gente, porventura, tenha, e até questões que a gente nem parou para pensar, porque eles lá estavam na energia das informações mesmo, e acabavam trocando ideias entre eles, e alguém era porta-voz para fazer uma pergunta, esclarecendo coisas bem interessantes sobre astrologia, certo? Então, pessoal, é isso que nós queríamos trazer para vocês. Agradeço aqueles que ficaram até o final.
E aqueles que gostaram, por favor, não deixem de dar o like aí, né? Deem um joinha aí para vocês, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente trouxer um vídeo como esse de assuntos da cultura esotérica, que vocês podem ter interesse, ou convidem outras pessoas que também gostem desses assuntos que vocês conheçam, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.